Hebreus 12, a carta aos Hebreus 12. Hebreus 12 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que o ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai do Espírito para vivermos? Porque aqueles que, na verdade, por pouco tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da tua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. E agora, diz assim, na minha Bíblia diz assim, tem o título, Exortação à Santidade, vários preceitos, do versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas diretas para os vossos pés, para o que manqueja, se não desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Vamos orar? Meu Pai, nós só temos a agradecer pela oportunidade de estarmos presentes aqui essa noite, meu Pai. O Senhor que permitiu que nós saíssemos de nossa moradia, de nossa casa, e conseguíssemos estar presentes aqui essa noite. Que o Senhor abençoe, então, que esse seja um momento abençoado, que cada um seja transformado pela abertura, pela intercessão, pela pregação principal, pelos louvores, que nós possamos sair diferentes dessa pregação, desse culto. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, meu Pai. Amém. Irmãos, nesse versículo 14, que é o que eu gostaria de tratar, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nesse versículo, irmãos, sobre o tema que eu gostaria de tratar, que é a santificação, nós vemos o quão importante é essa santificação. Essa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, essa santificação é necessária para que nós podemos ver o Senhor. Esse trecho nos revela, então, que a santificação não é uma opção, mas sim uma necessidade, um requisito vital para todos aqueles que desejam ver a face do Senhor, sendo algo necessário em nossas vidas para que isso se torne possível, irmãos. E a necessidade da santificação não tem nenhuma exceção. Ela é igual para todos nós. Todos nós necessitamos dessa santificação da mesma maneira. Como os irmãos podem observar no trecho que diz assim, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, ninguém verá o Senhor sem a santificação. Ou seja, todos nós necessitamos da santificação. Então, irmãos, eu também gostaria de tratar, para contextualizar um pouco mais sobre a santificação, se os irmãos puderem abrir, 2 Coríntios 3,18. A segunda carta de Paulo aos Coríntios 3,18. 3,18 diz assim: mas todos nós, com cara descoberta,
refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aqui, irmãos, pode estar se referindo a essa santificação, que é uma transformação. Como diz assim, como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Essa parte transformados em glória indica que esse processo de santificação é um processo gradual, que leva tempo e vai avançando aos poucos. Ocorre em etapas, é para a vida toda. E também quando é dito transformados de glória em glória na mesma imagem, mostra que essa santificação tem o objetivo de nos tornar semelhantes à imagem de Cristo. Ou seja, vamos começar a agir como Cristo, pensar como Cristo, tomar decisões como Cristo. Esse é o objetivo da santificação, irmãos. Então, é um processo gradual, que leva tempo, certo? É muito importante, sem a qual ninguém verá o Senhor, e justamente nos transforma, nos deixando parecidos com Cristo. E assim nós baseamos nas palavras. Também, irmãos, se quiserem abrir, em João 17:17. João 17:17. Bem, a gente viu tudo isso sobre a santificação, mas de que maneira somos santificados? Que instrumento de Deus é usado para que nós possamos nos santificar? Isso é em João 17:17, que diz assim: consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Ou como diz aqui na minha versão, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Então, irmãos, o instrumento de Deus usado para nos santificar é a sua própria palavra. É o que Ele nos deixou para que nós possamos nos santificar, irmãos. Isso nos mostra que somos moldados, transformados e dessa maneira santificados pela tua palavra. E dessa maneira, ela é um instrumento de Deus usado para isso. Ela é um instrumento de Deus usado para nos santificar. Por isso, então, a necessidade dos hábitos de leitura bíblica, de meditação, de estudar a palavra. Então, irmãos, o que vimos até aqui, a santificação, então, é um requisito vital para a nossa vida cristã. Muitas vezes as pessoas não veem a santificação como algo necessário, acham que podem viver da maneira que quiserem, mas não é bem assim. É necessário para a nossa vida cristã, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, que venhamos entender, como vimos até aqui, a importância dessa santificação. Ela é necessária para vermos o Senhor. E é um processo gradual, para a vida toda, não é algo instantâneo. Vai levar o tempo, você vai ser moldado, transformado aos poucos. Os seus hábitos, as suas ações vão sendo mudadas e moldadas aos poucos. E que essa santificação, proposta pelo próprio Pai, que deixou a tua palavra, tem o objetivo de nos tornar semelhantes a Ele. Então, no final desse processo de santificação, nós nos tornamos parecidos com Cristo. E tudo isso pelo instrumento que é a palavra. Em nome de Jesus. Essa é a palavra. Em nome de Jesus.